Você diria que a adversidade é um fardo que faz você indagar: Deus, quando é que o meu fardo não será tão pesado assim? Ou você vê a situação como uma oportunidade, como uma ponte na qual você pode viajar acima das circunstâncias e acima de todas as adversidades da vida? Você entende que ele pode estar levando você a um relacionamento mais profundo com Jesus Cristo? Mensagem de hoje: adversidade, fardo ou ponte? Há mais pessoas passando por adversidade hoje que durante longo tempo antes. E a causa bem que pode ser a situação financeira e outros problemas. As pessoas estão enfrentando coisas que nunca enfrentaram antes. Nunca pensei que pessoas de bem pudessem não ter todas as suas necessidades atendidas. Nunca pensei em alguém entrar no seu emprego e dizer: então, nós não precisamos mais de você neste trabalho. A adversidade chega de todas as formas. Penso em como ela é universal. Não faz qualquer diferença onde você mora, de onde vem, qual a cor da sua pele e que cultura possui. A adversidade é apenas a adversidade. O que realmente faz a diferença é a nossa atitude. Quando uma pessoa inocente é acusada ou posta injustamente na rua da amargura, é a atitude dela que vai determinar as consequências, se boas ou más. O que eu quero mesmo que você entenda nesta mensagem é, que a adversidade em nossa vida pode ser um enorme peso, um enorme fardo, que nos torna cansados, inquietos e ainda desgastados. Por outro lado, a mesma adversidade pode ser como uma ponte que me leva a um relacionamento mais profundo com Deus. Tudo é resultado da minha atitude e tudo depende do meu entendimento acerca do que Deus está fazendo. Em sua própria vida, você acha que a adversidade é um fardo? Ou você vê a adversidade como uma oportunidade? Como uma ponte na qual você pode viajar acima das circunstâncias, porque você entende que Deus está levando você a um relacionamento mais profundo com Jesus Cristo. O apóstolo Paulo é, nas Escrituras, o melhor exemplo de alguém que não só passou por todos os tipos de adversidades, mas que compreendeu os princípios mais básicos de como podemos enfrentá-las. Então, eu quero que você abra a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 12. Paulo está escrevendo sobre muitas coisas relacionadas com a igreja. Uma daquelas coisas de que ele trata aqui, nos capítulos 11 e 12, é a adversidade e as coisas que ele teve que enfrentar. No 11º capítulo, ele enumera muitas coisas que ele teve de sofrer. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. E então ele disse, diariamente, uma pressão interior. Não se trata de algo que lhe acontecia de vez em quando. Diariamente ele sentia o peso. Ele sentia pressão diariamente com todas as igrejas que ele tinha começado. O que estava acontecendo com o apóstolo é que falsas doutrinas ameaçavam as igrejas. Paulo tinha grande responsabilidade e oportunidade, mas a adversidade era parte de tudo isso. Então, quero que tenha em mente essa passagem por alguns momentos, a fim de perceber todas as coisas que ele aprendeu, coisas que você e eu também podemos aprender, a fim de nos ajudar a enfrentar qualquer adversidade em nossa vida. Você vai enfrentar as adversidades. A questão é, como é que você vai enfrentá-las? Como vai reagir? Você vai reagir de maneira a sempre sair ganhando, não importa o quê? Ou você vai enfrentá-las fazendo de contas que elas não existem? Talvez você se refugie no álcool ou algum outro tipo de prazer que, nada disso vai funcionar. Então, você vai desintegrar-se sob ela? Ou vai dizer, eu posso tratar disso de alguma forma? Você vai realmente enfrentar isso? O que eu quero que você veja, há algumas verdades muito específicas que o apóstolo Paulo aprendeu e que ele compartilha nessa passagem a fim de ajudar-nos a enfrentar toda e qualquer adversidade na vida. Quero que você ouça com atenção para o seu próprio bem. Você vai precisar desses princípios e a questão é, como é que você vai reagir? Agora,
No capítulo 4 de Filipenses, por exemplo, no versículo 11, ele diz a mesma coisa quando está escrevendo acerca do que se passava com ele. Ele diz no versículo 10, alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Eles haviam apoiado Paulo antes, mas não continuaram. Ele diz, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Por que ele disse isso? Porque ele sabia como responder. Aqui está o que ele aprendeu. Ele aprendeu algo acerca de seu relacionamento com Jesus. Ele estava aprendendo que estas coisas não podiam abatê-lo, porque, de alguma forma, ele poderia ter contentamento. Lembre-se que ele está escrevendo aos Filipenses, ou ele está escrevendo essas cartas de dentro de uma cela de prisão, porque ele ia de uma prisão para outra. Agora, ele poderia ter contentamento em meio a tudo isso. Há apenas uma maneira de se sentir contente no meio da adversidade. E quando passamos por essas provas, uma após outra, você vai entender isso. A segunda coisa que desejo que você observe aqui é esta. Em sua fraqueza, ele poderia experimentar a força sobrenatural de Deus. A adversidade nos enfraquece nas emoções ou fisicamente, sejam estas quais forem. Faz-nos cansados, trôpegos e desgastados. Ele disse que aprendeu que poderia experimentar a força sobrenatural de Deus. Ouça o que ele diz nesta passagem em 2 Coríntios. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Este assunto parece mandar as pessoas dormir. Ele diz, eu me regozijo com estas coisas, porque ele sabia como reagir. Ele sabia que estava aprendendo algo sobre o seu relacionamento com Jesus. Ele estava aprendendo que essas coisas não o estavam destruindo e, por isso, ele poderia regozijar-se. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. É quando estou muito mais fraco que eu recebo a presença maior da energia sobrenatural na minha vida. Ele diz no versículo 9, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Ele diz, eu aprendi que a minha suficiência está em Cristo. Aprendi que quando estou passando por essas dificuldades, quando não há ninguém que me ajude, e muitas vezes ele foi abandonado até mesmo pelos amigos, ele diz, eu aprendi que em todas as minhas necessidades, Cristo é a minha suficiência. Conhecê-lo, amá-lo, ser amado por ele, sendo cuidado por ele, é este o relacionamento íntimo que ele tinha com Cristo. Ele diz, o que aprendi é que, mesmo na minha pior adversidade, esse relacionamento me dá a sensação de suficiência. Porque sei que ele fez promessas. Ele prometeu que vai me guiar e me manter e suprir minha necessidade qualquer que seja. E ele também percebeu que podia confiar na fidelidade de Deus. Ele podia confiar na fidelidade de Deus. Deus continuava fiel às suas promessas. E quando penso nas promessas de Deus, penso no que Paulo diz no versículo 10. Ele diz, por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Ele disse, eu sei que meu Deus vai ser fiel em manter a sua palavra. Isso é, ele vai suprir as minhas necessidades. Vou estar fortalecido nele para enfrentar toda e qualquer situação e circunstância da vida. É da natureza divina ser fiel. Nós podemos confiar nele. Que em qualquer circunstância que estamos passando, seja
qual for a situação, podemos contar com Ele. Ele é fiel, por isso podemos contar com Ele para fazer o que Ele diz que vai fazer, não importa o que nos aconteça. Outra coisa que ele aprendeu aqui e que eu acho muito, muito valiosa, ele diz, por exemplo, que aprendeu que Deus valorizava mais o seu serviço do que os seus desejos. Agora, ouça o que ele diz no capítulo 12, versículo 7. Ele diz, por exemplo, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Eis o que ele diz, é uma lição incrível. Ele diz, eu aprendi a partir da perspectiva de Deus que ele sabe exatamente o que é preciso para me pôr em um relacionamento íntimo com ele. Deus deseja tanto que desfrutemos a vida eterna. Ouça, aquela imensa satisfação, aquela agradável e indescritível intimidade com Ele, aquele olhar, Ele vai esquecer os meus desejos, a fim de equipar-me para servi-lo. Mas se eu optar por apenas aproveitar e sentir autopiedade e todo o resto, eu vou perder a oportunidade mais maravilhosa. E a mais maravilhosa oportunidade não é apenas ser um servo de Deus, mas ainda mais maravilhoso ter íntimo relacionamento com Ele. Relacionamento que se desenvolve nesse tipo de adversidade que vem de outra maneira. Penso no que ele diz quando ele soube que, mesmo na adversidade, Deus estava fortalecendo sua mensagem para seus seguidores. E isso é interessante, porque em Filipos ele esteve na cadeia, e aqui o que acontece é que alguns de seus seguidores foram vê-lo. Mas eles não conseguem compreender o que se passa com o apóstolo Paulo e eles, na verdade, o criticam. Mas veja o que Paulo diz a partir do versículo 13 de Filipenses 1. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. E eles eram os únicos que tinham defendido o imperador. E a todos os demais, e os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Aqui está o que Paulo está dizendo. Ele diz que mesmo no meio da adversidade, Deus está fazendo algo em nossa vida. Ele está fortalecendo a nossa mensagem. Quando você passa por dificuldades e sofrimento e dores na vida e você começa a entender como Deus está trabalhando em você, a sua fé, por exemplo, torna-se mais forte. Paulo também aprendeu a ver tudo como vindo de Deus. Este é um dos princípios básicos para prevenir uma pessoa de ser amarga e ressentida e hostil. Ouça o que ele diz nesta passagem. Ele diz, por exemplo, no versículo 7, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Agora, de onde veio isso? Em última análise, tinha que ser Deus. Deus poderia ter parado. Ele poderia ter parado tudo isso, mas ele o permitiu. Ele estava permitindo essas coisas na vida de Paulo. E Paulo diz que uma das maiores coisas que ele aprendeu foi a de ser capaz de ver tudo como vindo de Deus. Então, é claro que ele aprendeu algo mais. Ele aprendeu que podemos ser edredons para outras pessoas quando passam por adversidades, que poderão ser confortadas por nós mesmos. Agora, Paulo diz de maneiras diferentes nesta passagem particular. Mas eu quero voltar ao que ele disse no primeiro capítulo de sua primeira carta aos Coríntios. Estivemos comentando o capítulo 12, mas volto ao primeiro capítulo, onde ele começa esta carta aos Coríntios. Aqui está o que ele diz. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Então ele diz mais tarde, no mesmo capítulo, irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida.
Isso é o que ele estava passando. Ele está falando que Deus, nessas situações, o confortou e o equipou para ser um cachecol para outras pessoas. Você realmente só pode confortar os outros quando você foi ferido, quando sentiu dor, quando sentiu rejeição e quando se sentiu indo na direção errada. Quando você se sentiu perdendo na vida e, de alguma forma, Deus começa a trabalhar em você, seu conforto é incrível. E Paulo diz que aprendeu essa lição, que se tornou mais eficaz quando foi mais prejudicado. É quando temos de ser consolados que entendemos o que significa confortar alguém. E depois, claro, Paulo aprendeu que poderia regozijar-se no meio de suas adversidades. E eu amo, Filipenses, porque há tantos versículos maravilhosos aqui. Mas veja o que o apóstolo diz neste 4º capítulo de Filipenses. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Ele escreveu na prisão, em uma prisão romana, e ele está falando de regozijo. Todas as coisas ruins que lhe tinham acontecido, em vez de fazer dele um queixoso, querendo sair da cadeia, esperando que alguém o resgatasse, passando dias e noites de choro. Deus, por favor, salve-me. Ele estava apenas recebendo todas essas experiências e as guardando em sua mente e coração, e recolhendo e aprendendo a colher a mais rica recompensa do Deus que ele servia. Portanto, qualquer adversidade que você esteja enfrentando, se na maioria das vezes você não pode controlá-la, você tem que decidir como agir. Você seria capaz de pensar nisso como uma ponte que Deus está construindo para você? Ouça, Deus deseja um relacionamento tão íntimo com você que ninguém na terra pode obter. Esse relacionamento com Ele você nunca será capaz de compreender plenamente todos os dias da sua vida. O relacionamento que se tornou possível graças à morte de Jesus. Um relacionamento com Ele que vai revolucionar totalmente a sua vida. Equipá-lo para ser um forte servo de Deus. Ou você quer apenas ter lamúrias, bebida, festa, sexo ou qualquer outra coisa que mantenha a mente fora dele. É interessante que sua mente nunca fica longe dele. Então, essa é a abordagem do diabo. Ou você pode tomar o caminho de Paulo. Esta é uma ponte e eu vou viajar acima de tudo isso, porque sei o que está do outro lado. Esse doce, precioso relacionamento indescritível e eterno com Jesus Cristo. Isso é tudo sobre você e seu futuro. Então, olhe para a sua diversidade, seja ela qual for, e pergunte a Deus, como tenho agido? Como tenho respondido? Quero lhe dizer isto, você não pode ser um cristão se você pensa, o que é que o mundo tem para mim? Aqui é tudo acerca de Deus. Deus envia a você bastante dor de cabeça e sofrimento que, finalmente, vai conduzi-lo a Ele mesmo. Você pode resistir a Ele, pode se rebelar contra Ele, mas apenas para o seu próprio sofrimento e dor. O que Ele quer é que você reconheça que Ele criou você para Ele mesmo, não para você. Ele quer que você confesse o seu pecado, a sua rebelião, e confie que Ele perdoa os seus pecados através do seu Filho, que morreu na cruz. E entregue sua vida a Ele e veja. Você pergunta, será que isso vai tirar toda a minha diversidade? Não necessariamente. Ele sabe quanto você precisa mudar para ser a pessoa que Ele quer que você seja. Mas você tem duas escolhas. Você pode se rebelar ou você pode se render. E essa é a melhor maneira. É a minha oração por você. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em ministerioemcontato.com. Ou se você deseja receber uma oração, ligue 0800 891 3597.
I didn't want to die. I didn't want my children to be here without me. I had things that I wanted to do, and I just cried out to God, "You got to help me." We never think that at 46 we could be facing something that would change not only my life, but my children's life. I was a mother. I had things I had to do. The call came at 2 o'clock in the afternoon. I had 3 tumors, and all of them were malignant breast cancer tumors. In that moment, everything came crushing down. It just stopped. One of the hardest things about that day was telling the children, to watch their little faces just be crushed, that Mom had cancer, and to try to help them understand that it was going to be okay when I didn't believe I was going to be okay. When I got to MD Anderson, they found cancer in my other breast that was a completely different type of cancer. And at that point, just fear. You're just consumed with it. I thought I could handle cancer, and I thought I could control it. I thought I could solve it, and I realized very quickly I couldn't. It was still early on, and I still had such a fear, and I must have just been shaking during some of that. And there was a nurse, and she looked at me and she said, "You need Charles Stanley. You need to listen to him." She goes, "You got to get a hold of yourself because God is with you. He has not left you." She had her phone. She's like, "He has an app. He has stuff you can watch." She goes, "You got to get it together." Guys, she told me, she said, "God expects you to fight." Traveling back and forth, we began to listen to Charles Stanley on audio CD and on the radio. And the more he talked, the more I began to realize cancer wasn't really my biggest problem. My biggest problem was that I didn't have Christ as a center point in my life. And even though I had been raised right, even though I was a good person, I was still lacking and missing out on what I really needed. There was one time when I was getting an MRI, and I had to do a needle-guided biopsy. And the nurse, because you can't see anything, she put her hand on the back of my head and she whispered, and she just kept whispering out scripture. And I couldn't believe it because they were verses that I didn't know. And when I got done, I looked at her and I said, "Is that what you say to all of your patients?" And she said, "No, that's just what God laid on my heart for you." And she said, "Study. They're all there for you." I was so tired of being so afraid, and I was so tired of not knowing where to turn, and so lost because I couldn't find an answer. I just cried my heart out to God, "Please help me. Please, Lord. Please come into my heart. If I live, great. If I die, great. Just please be with me." I felt things change, and I knew that He heard my prayer. And He didn't tell me necessarily everything was going to be all right, but I knew beyond a shadow of a doubt that He was with me and that He was walking with me. And I knew I was forgiven. Things are going much better. I went through the surgery, and at that time they said I'd had a complete response, which they didn't see any cancer. And then I did 4 weeks of radiation, and now I'm into what they call maintenance chemo. Had it not been for cancer, I would never have had that moment of realizing that I needed God. It felt so good to have the hope that God can bring, because it comes with a peace, and it comes with a contentment, and it comes with a fulfilled inner being that you know you're okay because your Father loves you and that you're His child. And I got it.
I am so grateful for In Touch Ministries because you were my church when I didn't have a church. Dr. Stanley was my pastor when I didn't have one, and he is still my teacher because every day I go to In Touch Ministries to learn something that I didn't know about the Bible stories, and Scripture. And I don't think we can ever learn it all. Every time he says something, I'm like, oh, wow, I see it. And I get excited because I learned something different. But for everyone at In Touch Ministries, they got it right, because I'm just now, for whatever days I have left, that's going to be serving God. But there's a whole team of people who, years before me, dedicated their life. And I just would want everyone to know at In Touch that my family and my life were changed because of y'all's ministry. And you did it, at least for this family. You turned us completely around. And there's a little family in Oklahoma that's all sold out for Christ now. Every day, I'm a better mom because y'all were there. And I'm not afraid anymore because you helped me through. So please tell everybody there that I said thank you for loving the Lord. Você toma decisões com base em se você vai ser aceito ou rejeitado? Ou você responde aos apelos de Deus em sua vida de acordo com o que você sabe que Deus ensina em sua palavra? É preciso coragem para ser obediente a Deus. Dr. Charles Stanley compartilha sua jornada pessoal de viver pela fé. Fé corajosa, minha história de uma vida de obediência. Dinheiro, relacionamentos, fé, emprego, teologia. Se você tem perguntas difíceis, Dr. Charles Stanley tem respostas bíblicas em seu Manual para a Vida Cristã. Este abrangente manual é a sua fonte de respostas para as questões da vida cristã e da doutrina. Prático, bíblico e fácil de usar, o Manual para a Vida Cristã de Charles F. Stanley é o livro que você vai consultar sempre e sempre. Solicite o Manual para a Vida Cristã no InTouch órgão. Você valoriza a escolha de Deus o suficiente para esperar? Tocando o mundo com uma paixão por Deus e compaixão pelas pessoas. Em Contato com o Dr. Charles Stanley. É uma produção da InTouch Ministries, Atlanta, Geórgia, Estados Unidos. Este programa só é possível pela graça de Deus e a fidelidade de nossos parceiros de ministério ao redor do mundo.